Você já experimentou aquela satisfação profunda quando um compromisso é desmarcado e você ganha o presente de ficar em casa a sós? Já notou como um fim de semana inteiro sem compromissos sociais soa como um verdadeiro refúgio? Muitos indivíduos consideram isso peculiar, rotulam você como antissocial ou afirmam que você está fugindo das responsabilidades da vida. Mas será que existe algum problema em apreciar a própria companhia? A realidade é que há uma psicologia complexa por trás daqueles que priorizam a reclusão doméstica. E não, você não é excêntrico. Na verdade, você pode estar entre as pessoas mais autoconscientes que existem. Por um longo período, nossa cultura tratou o isolamento como se fosse um sintoma. Quem apreciava estar sozinho era visto como melancólico, solitário ou com problemas de relacionamento. Mas essa premissa está totalmente equivocada. O amor por estar sozinho em casa não implica aversão a outras pessoas ou medo do mundo. Significa que você encontrou algo imensamente valioso dentro de si. Significa que você descobriu um nível de tranquilidade que só se manifesta na ausência de terceiros. E isso não é apenas normal. É extremamente benéfico quando praticado de forma equilibrada. O grande erro é supor que todos os que buscam a solidão são iguais. Há diferenças significativas entre aqueles que procuram o recolhimento. Alguns necessitam dele para se recuperar. Outros precisam para restaurar a energia. Certas pessoas o buscam para criar. E há aqueles que simplesmente não operam bem na proximidade de outros. Cada um possui suas motivações, seus rituais, suas exigências. E hoje, você vai conhecer os 4 principais perfis de pessoas que amam a reclusão em seu lar. Mas, crucialmente, você vai compreender quando esse apreço pelo isolamento é construtivo e quando pode estar se transformando em uma dificuldade séria. Comecemos com uma categoria de indivíduos que muitos têm dificuldade em entender. São aqueles que não optaram por amar o recolhimento, mas que nele encontraram um abrigo indispensável. O convívio social pode ser duro. Relações podem aniquilar a confiança. O trabalho pode consumir toda a sua vitalidade. Pessoas podem ferir de maneiras inimagináveis. Quando a vida golpeia com grande força, quando você atravessa experiências traumáticas ou circunstâncias muito desafiadoras, estar só em casa ultrapassa a simples preferência. Transforma-se numa medida de sobrevivência. Essas pessoas são como fugitivos de um conflito invisível. Elas chegam em casa e trancam a porta como se estivessem entrando em um forte inexpugnável. Lá dentro, ninguém pode lhes causar dano. Ninguém vai criticar, exigir, julgar ou cobrar. O sossego vira um porto seguro após o mundo ter mostrado sua face mais agressiva. E muitas pessoas condenam essa atitude, dizendo que é preciso voltar e confrontar a realidade. Mas essa crítica vem de quem jamais precisou se esconder apenas para recuperar o fôlego. Não há fragilidade em procurar o isolamento após ter sido ferido. Na verdade, isso evidencia um imenso discernimento emocional. É a capacidade de reconhecer o momento de pedir tempo e espaço para se restabelecer. É a consciência de que priorizar a saúde mental não é egoísmo, é sensatez. Quando você sofre uma lesão física, você não sai correndo. Você para, se recolhe e permite que o corpo se cure. Com a mente, a dinâmica é a mesma. O retiro em casa se torna o espaço onde as feridas que não se veem podem, enfim, começar a cicatrizar. O processo de curar através do silêncio é autêntico e poderoso. Quando você está sozinho, pode absorver tudo o que aconteceu sem ter que fingir que está tudo bem. Pode chorar sem plateia. Pode ficar calado sem que alguém pergunte o que está havendo. Essa liberdade de sentir sem filtros é crucial para o reequilíbrio emocional. E para aqueles que vivenciaram momentos difíceis, cada hora a sós em casa é como uma sessão de autoterapia gratuita. Quem se recarrega na calmaria. Contudo, nem todos que adoram a solidão estão em recuperação de algo. Existe um segundo grupo numeroso de pessoas que funciona de modo diferente desde sempre. São os verdadeiros introvertidos. E aqui, um conceito deve ficar muito nítido. Introversão não tem correlação com timidez, medo de gente ou fobia social. Um introvertido pode ser bastante gregário, gostar de festas, ter muitos amigos.
A distinção reside na forma como a energia se comporta no corpo e na mente dessas pessoas. Pense na sua vitalidade como a bateria de um celular. Para alguns, a convivência com outros humanos carrega essa bateria. Eles saem, conversam, permanecem no meio de uma multidão e voltam para casa cheios de ânimo. São os extrovertidos. Mas para os introvertidos, acontece o exato oposto. Cada interação social consome energia, cada diálogo gasta um pouco da carga. Mesmo quando a interação é agradável, mesmo quando a pessoa é querida, ainda há um custo energético. E a única forma de recarregar essa bateria é estando totalmente a sós. A ciência já confirmou isso. Estudos indicam que o cérebro dos introvertidos processa estímulos sociais com mais intensidade, enquanto um extrovertido consegue passar o dia todo conversando e sai motivado, um introvertido vai decifrar cada palavra, cada expressão facial, cada inflexão de voz de uma maneira mais profunda. Isso é fatigante. Não porque seja ruim, mas porque é excessivamente vigoroso. É como a diferença entre ouvir música em volume baixo versus no volume máximo. A música pode ser excelente nos dois casos, mas uma é muito mais exaustiva do que a outra. É por isso que os introvertidos autênticos gostam tanto de ficar sozinhos em casa. Não é que não gostem de pessoas. É que precisam desse tempo de quietude para que a mente volte ao seu estado normal. É o momento em que conseguem processar tudo o que absorveram durante os encontros sociais. É quando a bateria finalmente volta a aumentar a carga. E se um introvertido não consegue esse tempo de reclusão de maneira periódica, começa a ficar irritado, esgotado, sobrecarregado. A exigência por solidão não é um luxo para essas pessoas. É tão fundamental quanto comer ou dormir. Cerca de 30 a 50% da população apresenta essa característica. Isso significa que você provavelmente conhece vários indivíduos assim, mesmo que eles não falem abertamente sobre o assunto. Muitos introvertidos aprenderam a mascarar essa necessidade, pois a sociedade valoriza demais a extroversão. Aprenderam a forçar sorrisos, a aceitar convites indesejados, a fingir que estão se divertindo quando só querem ir embora. Mas internamente estão contando os minutos para regressar ao lar e finalmente retirar a máscara social que lhes pesa tanto. Os guardiões da autenticidade, quem se despe da personagem. E é precisamente sobre essa máscara que precisamos falar agora, pois não são apenas os introvertidos que sentem isso. De fato, todo ser humano utiliza algum tipo de persona na presença de outras pessoas. Você se comporta de forma distinta com seus familiares, com seus amigos, no emprego, com desconhecidos. Cada situação social exige uma versão sua. E essas versões, mesmo que sejam próximas de quem você é de verdade, ainda demandam um esforço para serem mantidas. É como se você estivesse sempre interpretando um papel, mesmo que esse papel seja baseado em você. Quando você está sozinho em casa, essa máscara finalmente se desfaz. Você pode ser integralmente você, sem ter que se preocupar com o que alguém vai pensar. Você pode fazer aquela careta que estava segurando. Pode conversar consigo mesmo, cantar desafinado, dançar de forma estranha, andar do jeito que quiser. Pode pensar em qualquer assunto sem ter que explicar ou justificar seus pensamentos a ninguém. Essa liberdade de ser 100% autêntico sem testemunhas é algo que muitas pessoas nem percebem que estavam sentindo falta até experimentarem. O isolamento em casa vira um santuário da veracidade. É o único local onde você não está atuando para ninguém, nem mesmo para si. Você não precisa ser produtivo. Você não precisa estar feliz. Você não precisa ser interessante. Você pode simplesmente existir. E essa vivência de existir sem propósitos, sem pressões, sem julgamentos é profundamente regeneradora para a mente. É como dar um descanso a todos os músculos que você nem sabia que estava contraindo o tempo todo na presença de outras pessoas. Para muitos, esse tempo a sós, onde podem remover a fachada, não é negociável. É uma necessidade de saúde mental. Sem ele, começam a sentir-se perdidos, como se já não soubessem quem são de verdade. Passam a viver tanto para os outros, tanto nas versões que mostram ao mundo, que a pessoa real começa a ser esquecida debaixo de tantas camadas.
Estar sozinho em casa de forma regular é o que mantém a conexão com o eu verdadeiro viva e vigorosa. 3. Os arquitetos da mente, quem precisa de solidão para criar. Agora vamos falar de um terceiro grupo fascinante. São as pessoas que não apenas gostam do isolamento, mas que literalmente não conseguem operar corretamente sem ele. Estamos falando de mentes criativas, artistas, escritores, programadores, inventores, músicos. Indivíduos cujo trabalho ou paixão exige um mergulho profundo em sua própria psique. E para fazer isso de forma genuína, eles precisam de silêncio e isolamento absolutos. A história está repleta de exemplos. Muitos dos grandes talentos da humanidade eram famosos por passar longos períodos em reclusão. Não porque detestassem pessoas, mas porque a criatividade profunda demanda um tipo de concentração que a presença de outros simplesmente aniquila. Quando você está elaborando algo, está em um diálogo intenso com a sua própria mente. Está explorando ideias, fazendo associações, testando possibilidades, e qualquer interrupção quebra esse processo delicado como cristal fino. Imagine que sua mente criativa é como um espelho d'água parada. Quando você está só, a água permanece calma e você consegue enxergar até o fundo, onde residem as ideias mais profundas e interessantes. Mas quando alguém está próximo, mesmo sem dizer nada, é como se estivesse atirando pedras na água. Criam-se ondulações, a superfície fica agitada e você já não consegue ver o fundo. Para os criadores, ficar sozinho em casa não é indolência ou aversão social. É o ambiente de trabalho indispensável para realizar o que fazem de melhor. Essas pessoas tratam a casa vazia como um ateliê mental. É onde as ideias podem amadurecer sem pressa e sem intervenções. É onde podem tentar, falhar, tentar novamente sem que ninguém pergunte o que estão fazendo ou quando estará pronto. O isolamento oferece algo que nenhuma companhia pode dar. Tempo infinito para pensar e para pensar de verdade. Não aquele pensamento superficial que fazemos enquanto conversamos ou assistimos a algo, mas aquele pensamento profundo que percorre camada por camada até atingir algo novo e relevante. Psicólogos denominam isso de estado de flow. É quando você se encontra tão absorvido em uma atividade que perde a noção do tempo. Horas se passam como minutos. Você se esquece de comer, de beber água até de ir ao banheiro. Você está completamente imerso no que está fazendo. E esse estado de flow, que é onde ocorre a criatividade mais potente, só é possível de ser alcançado quando há foco ininterrupto. E o foco ininterrupto só se manifesta na solidão plena. Quando você está a sós em casa, pode controlar o ambiente por inteiro. Pode optar pelo silêncio ou pela música que auxilia. Pode deixar a casa desordenada ou organizada da forma que funciona para você. Pode trabalhar de madrugada ou bem cedo. Não há ninguém fazendo barulho na cozinha. Ninguém chamando para bater papo. Ninguém apenas passando e quebrando sua concentração. Esse domínio total do ambiente é o que permite mergulhar tão fundo que você se anula no trabalho criativo. E para quem experimenta isso regularmente, qualquer outra forma de viver parece superficial e insatisfatória. A produtividade que advém desse tipo de reclusão é incomparável. Em poucas horas de concentração solitária e intensa, uma pessoa criativa pode realizar mais do que faria em dias de trabalho interrompido. Mas não se trata apenas de produtividade. É sobre a qualidade do que é gerado. As melhores ideias não surgem quando você está distraído por outras pessoas. Elas vêm quando você está tão imerso em seus pensamentos que quase entra em um transe. E isso só acontece sozinho em casa, com a porta fechada para o mundo. 4. Os hipersensíveis, quem é drenado pela presença alheia? Mas existe ainda um quarto grupo de pessoas que adora estar só. E esses são talvez os mais incompreendidos de todos. São pessoas com uma sensibilidade extrema à presença de outros seres humanos. Não estamos falando de timidez ou de não gostar de uma pessoa específica. Estamos falando de indivíduos que sentem a energia alheia de forma tão intensa que qualquer companhia, até de entes queridos, se torna exaustiva rapidamente. Para essas pessoas, ter alguém na mesma casa, mesmo em outro cômodo, já é demais. Elas percebem a presença do outro como um peso no ar.
Não porque a pessoa esteja fazendo algo errado, mas porque o simples fato de ter outro ser humano por perto exige uma atenção inconsciente constante. É como se uma parte do cérebro estivesse sempre alerta, sempre processando que há alguém ali. E isso as fatiga de uma maneira que quem não possui essa sensibilidade não consegue entender. Essas pessoas frequentemente sentem culpa, sobretudo se coabitam com alguém que amam. Como explicar ao seu parceiro, à sua família, que você precisa que eles saiam de casa apenas para poder respirar de forma adequada? Parece cruel. Parece que você não gosta delas. Mas a questão não é essa. É apenas que seu sistema nervoso processa a presença alheia de um modo tão intenso que necessita de muito mais tempo a sós para se reabilitar. É uma característica neurológica, não uma escolha ou um desprezo. Alguns cientistas acreditam que isso pode estar conectado ao que chamam de pessoas altamente sensíveis. São indivíduos cujo cérebro processa tudo com mais profundidade e detalhe. Sons, luzes, odores, emoções e sim a presença de outras pessoas. Para elas, o mundo é naturalmente mais intenso. E a única forma de lidar com toda essa intensidade é tendo muito tempo de reclusão para processar e se acalmar. Estar só em casa não é um luxo para essas pessoas. É uma necessidade tão básica quanto água ou ar. O intrigante é que essas pessoas podem ser muito sociáveis em pequenas doses. Podem ter diálogos profundos. Podem se importar genuinamente com os outros. Mas após qualquer interação, mesmo as boas, elas necessitam de horas ou dias inteiros de reclusão para retomar o equilíbrio. E quanto mais vigorosa foi a interação, mais tempo de isolamento é exigido depois. Não é que sejam frias ou distantes. É que operam numa frequência diferente. Uma que exige muito mais solidão para manter o balanço. Depois de conhecer esses 4 perfis, você deve estar se questionando: o que todos eles têm em comum? A resposta é simples e poderosa. Todos eles encontram uma paz autêntica que só se manifesta na solidão total. Não importa se você é um refugiado se curando, um introvertido se reenergizando, um criativo trabalhando ou alguém com alta sensibilidade. O ponto em comum é que estar só em casa proporciona um tipo de serenidade que nenhuma companhia pode oferecer por melhor que ela seja. E isso precisa ser dito de forma clara. Até as pessoas que você ama podem ser desgastantes. Até seu melhor amigo, seu par, seus familiares. Isso não significa que você não os ame. Significa apenas que você é um ser humano com suas próprias exigências. E uma dessas exigências é o tempo de reclusão. Muitas pessoas sentem remorso por isso. Pensam que se amassem alguém de verdade, jamais desejariam estar longe. Mas o afeto não tem relação com o desejo de estar juntos 100% do tempo. O amor saudável honra o fato de que cada um precisa de espaço para ser quem é. Liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Liberdade para não ter que considerar ninguém. Liberdade para mudar de ideia 1000 vezes sem ter que se justificar. Liberdade para simplesmente existir sem um propósito. E para quem valoriza a solidão, essa liberdade não é egoísmo. É oxigênio. É o que sustenta a sanidade. É o que permite que você retorne ao mundo e às pessoas com a energia renovada e a mente lúcida. Escolher a solidão não é evasão quando feito de forma consciente. É autocompreensão. É saber do que você precisa para funcionar bem. É ter a coragem de ir contra o que a sociedade define como normal e fazer o que é certo para você. Pois a sociedade ainda valoriza muito mais aqueles que estão sempre rodeados de gente, sempre ocupados, sempre acessíveis. Mas essa não é a única forma válida de viver. Para muitas pessoas, a vida ideal é aquela com muito tempo a sós e interações sociais criteriosamente selecionadas e dosadas. Mas agora precisamos abordar algo sério. Pois até aqui, tudo o que foi dito sobre amar a solidão é positivo e construtivo. Mas existe um lado sombrio que não pode ser ignorado. Há uma linha muito tênue entre a solidão benéfica e o isolamento nocivo. E essa linha é mais fácil de ser cruzada do que você imagina. O que começa como um apreço pela própria companhia, pode lentamente se converter em um pavor de qualquer contato humano. E quando isso acontece,
você já não está mais escolhendo a solidão. Você está aprisionado nela. O problema é que essa transição ocorre de forma muito lenta para ser notada. Primeiro você começa a rejeitar convites porque realmente prefere ficar só. Isso é normal e saudável. Depois você começa a evitar até as interações que antes eram fáceis, como responder mensagens ou atender chamadas. Ainda parece normal porque você está cansado, atarefado, precisa de tempo para si. Mas então chega um momento em que até sair para comprar alimentos gera ansiedade, onde a ideia de esbarrar com alguém por acaso na rua acelera seu coração. E de repente você percebe que já não está mais escolhendo ficar só. Você está com medo de não ficar. Os sinais de que a solidão se transformou em isolamento não são evidentes à primeira vista. Você não acorda um dia pensando que está isolado demais. Acontece gradualmente. Você nota que está evitando até as interações necessárias. Aquela consulta médica que você marca e desmarca várias vezes. Aquele familiar que você deveria visitar, mas sempre inventa um motivo. Aquela amizade que se perdeu porque você nunca mais respondeu. Quando a solidão é saudável, você escolhe ficar só, mas tem a capacidade de sair quando precisa ou quer. Quando ela se torna isolamento, você deseja sair, mas já não consegue mais. E aqui está a parte alarmante. Quanto mais tempo você passa completamente isolado, mais difícil se torna o regresso. É como um músculo que atrofia quando não é exercitado. Suas habilidades sociais começam a enferrujar. Conversas que antes eram naturais agora parecem um trabalho pesado. Você se esquece de como interpretar pessoas, de como responder no timing certo, de como se portar em situações comuns. E isso gera um ciclo terrível. Você fica desconfortável com pessoas, então fica mais só. O que o torna ainda mais desconfortável com pessoas, então fica ainda mais só. Mesmo as pessoas que amam genuinamente o retiro não foram feitas para viver totalmente isoladas. Somos seres sociais por natureza. Nosso cérebro se desenvolveu em grupos, em comunidades. Ele exige um certo nível de conexão humana para operar corretamente. Estudos demonstram que o isolamento social prolongado tem os mesmos efeitos no corpo que fumar 15 cigarros por dia. Eleva o risco de doenças cardíacas, depressão, ansiedade e até demência. Seu corpo literalmente adoece quando você está só por tempo demais. Mesmo que sua mente esteja dizendo que é isso que você deseja. E existe algo ainda mais cruel. Quando você está isolado por um longo período, pode desenvolver o que os psicólogos chamam de solitude crônica. É quando você sente a solidão, mesmo estando sozinho. Parece paradoxal, mas faz todo sentido. Você passa tanto tempo evitando pessoas que agora sente a falta delas, mas ao mesmo tempo está tão amedrontado pela interação que não consegue fazer nada a respeito. Fica preso em um estado onde não quer pessoas por perto, mas também não suporta mais a própria solidão. O isolamento também distorce sua percepção da realidade. Quando você só conversa com a sua própria mente, suas ideias se tornam mais extremas. Seus medos se amplificam porque não há ninguém para fornecer perspectiva. Suas preocupações se transformam em fixações. Você começa a criar narrativas na sua cabeça sobre como as pessoas são más, como o mundo é perigoso, como é melhor ficar dentro de casa onde nada pode te ferir. E cada dia a SOS reforça essas narrativas até que pareçam verdades absolutas, quando na verdade são apenas o resultado de ficar muito tempo sem contato humano real. É por isso que até os maiores apreciadores da reclusão precisam de alguma forma de conexão com o mundo. Não precisa ser intensa. Não precisa ser da forma que a sociedade espera, mas precisa existir. Pode ser uma mensagem de texto para um amigo uma vez por semana. Pode ser um passeio a SOS, mas em um parque onde há outras pessoas. Pode ser participar de um fórum online sobre algo que você gosta. Pequenos laços de ligação que o recordam que você ainda faz parte do mundo humano, mesmo que à distância. Encontrar esse ponto de equilíbrio é singular para cada pessoa. Para um introvertido, pode significar ter uma interação social profunda por mês. E isso é suficiente. Para alguém se reabilitando de traumas,
pode ser aumentar gradualmente o tempo fora de casa à medida que se sente mais forte. Para um criativo, pode ser ter um pequeno círculo de pessoas que compreende sua necessidade de desaparecer por semanas quando está focado em algo. Não existe uma receita mágica. O importante é ser sincero consigo mesmo sobre a diferença entre estar sozinho porque você opta e estar sozinho porque está com receio. Uma boa forma de testar isso é perguntar: você consegue sair e interagir quando realmente precisa? Se a resposta for sim, mesmo que você prefira não fazer isso, então sua solidão é provavelmente saudável. Mas se a resposta for que você evita até situações indispensáveis, que sente pânico só de pensar em interagir, que sua vida está encolhendo porque você não consegue mais fazer certas coisas, então talvez seja a hora de admitir que você cruzou a linha para o isolamento. E não há vergonha em pedir auxílio quando isso acontece. Muitas pessoas que valorizam o retiro têm resistência à terapia porque parece que o profissional tentará forçá-las a serem mais sociais. Mas um bom terapeuta não faz isso. Um bom terapeuta entende que existem diferentes formas de viver e ajuda você a achar o equilíbrio que funciona para o seu tipo de personalidade. Ajuda a sustentar o amor pela reclusão sem permitir que ela se torne uma prisão. No final, tudo se resume a uma frase simples, mas potente. O retiro constrói sua alma, mas o mundo lembra você de que está vivo. A solidão é onde você se encontra, onde se conhece, onde cria, onde descansa, onde se cura, é sagrada, fundamental e bela. Mas o mundo, com todas as suas imperfeições, com todas as pessoas complicadas e fatigantes que nele habitam, é o que o mantém em crescimento. É o que o desafia, o surpreende, o mostra que existe mais do que apenas você e seus pensamentos. E para você que chegou até o fim deste mergulho, parabéns! Você não é apenas um espectador. Você é um sobrevivente da superfície, um iniciado na filosofia do espaço interior. Muitos abandonam a reflexão quando ela se torna profunda demais, mas você permaneceu. O processo já começou. Você já não pode mais ignorar a voz que pede silêncio. Seu amor pela solidão é uma bússola inestimável neste mundo líquido, um campo de batalha de distrações e conexões vazias. Eles tentam nos convencer de que estar sempre conectado é estar vivo. Mas a verdade é que a conexão real nasce no isolamento, no momento em que você desliga o ruído externo para finalmente escutar a si mesmo. O teste de sua verdadeira liberdade não é o que você faz com os outros, mas o que você permite ser feito quando está a sós. Para provar a si mesmo que você escolhe a solidão e não teme o mundo, eu o convido a um ato simbólico. Comente abaixo a frase "Minha solidão não é medo". E se você deseja mais do que apenas assistir, se você anseia por incorporar essa filosofia de força e autoconsciência, junte-se à nossa comunidade de membros. Torne-se um guardião deste conhecimento. O verdadeiro desafio do século XXI não é socializar. É permanecer autêntico. E lembre-se, a liberdade não está no quanto você sai, mas no quão confortável você está quando volta para dentro.